Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Vamos finalizar o item Desgosto pela Vida, Suicídio, Desgosto pela Vida, Suicídio, e vamos finalizar também o capítulo 1. Vamos esgotar o assunto todo do capítulo 1? Impossível. Não tenho capacidade para isso, evidentemente. Mas a gente vai estudar juntos, tá bom? Se você puder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, você ajuda a chegar esse vídeo em outras mãos que podem precisar desse estudo e, claro, ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, tá bom? Vamos lá, questão 957, que vai ser a única que vamos estudar nesse tópico. Quais são, em geral, as consequências do suicídio com relação ao estado do espírito? Quais são, em geral, as consequências do suicídio com relação ao estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são as mais diversas, não apenas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Mas há uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Além disso, o destino não é o mesmo para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam o erro imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Uma explicação de Kardec muito bacana, vamos ler e depois a gente vai comentando. A observação mostra, de fato, que os efeitos do suicídio nem sempre são os mesmos. Alguns há, porém, que são comuns a todos os casos de morte violenta e à consequente interrupção brusca da vida. Primeiramente, é a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, laço que se encontra quase sempre em todo o seu vigor no momento em que é rompido, ao passo que, em caso de morte natural, se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida seja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, além da ilusão que, durante um período de tempo mais longo ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda está entre os vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente, independentemente de sua vontade, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e de horror, e esse estado pode persistir pelo tempo que devia durar a vida interrompida. Aquilo que a gente falou. Então, se eu cometo suicídio hoje, que eu tenho 52 anos, e aí eu deveria viver até os 62. Eu tenho 10 anos de fluido vital ainda. Via de regra, eu vou ficar preso ao corpo por esse período, sentindo tudo o que está acontecendo com o corpo. Não é? Esse efeito não é geral, mas em nenhum dos casos o suicida se livra das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia seu erro de uma maneira ou de outra. Assim é que certos espíritos que haviam sido infelizes na Terra disseram haver se suicidado em suas existências anteriores e estar sendo voluntariamente submetidos a novas provações para tentar suportá-las com mais resignação. Foram suicidas na vida anterior, uma vida dificílima, e nessa vida agora pior ainda do que era na vida quando se suicidou, mantendo ali o máximo possível de presença de espírito e força e coragem para enfrentar as tribulações, né? Uma prova difícil, mas que somos obrigados a passar. Para alguns é uma espécie de apego à matéria, da qual eles inutilmente procuram livrar-se, a fim de ir para mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado, estão presos ao corpo, né? Para a maioria deles, a consequência é o remorso por terem feito algo inútil, pois só encontram decepções. No livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, o que mais chama a atenção no livro é justamente essa decepção dos espíritos que, quando veem tombar o corpo, quando vê que o corpo morre,
percebem que estão vivos e aí vem a grande decepção, né? Poxa vida, o que eu fiz? Nossa, olha o que foi que eu fiz. E de nada adiantou, porque o sofrimento não sumiu. Porque quem sofre não é o corpo, sou eu, o espírito, que sofro. O suicídio vem sempre acompanhado de sofrimentos morais, mais do que sofrimentos físicos. E aí o meu corpo morre. Eu continuo com os mesmos sofrimentos que eu estava antes, acrescentei o sofrimento da morte do corpo, acrescentei o problema da decomposição e do meu estado de aprisionamento, vamos usar esse termo, ao corpo que eu usei nessa encarnação. Todas as consequências disso, de estar preso ali. E essa decepção terrível, que eu acho que é a pior de todas, que você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Deus é misericordioso? Evidentemente que é misericordioso. Pode criar situação para que você, eu, nós, qualquer um de nós, possamos espiar isso mais para frente? Pode. Pode. Ué, por que não? É misericordioso. Ah, não tenho condições de passar por isso agora. Peça. Se ele achar que você tem condição de passar, ele vai fazer você passar. Se ele concordar com você de que você não tem condição de passar, a prova vai ter uma moratória, vai ser para depois, daqui a alguns anos ou na próxima encarnação. Peça. Ah, mas Deus vai mudar as leis dele para me ajudar? Não estou falando de mudar a lei, estou falando de moratória, porque eu não pequei, nem existe essa palavra, mas eu não pequei com relação a Deus, para ele me perdoar ou não. Eu cometi um equívoco que eu tenho que reparar. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Eu tenho que passar por esse período. Erro, arrependi-me daquela situação, peça para que a expiação seja mais para frente. Deus não tem pressa que a gente evolua. Senhor, eu preciso estar um pouquinho mais preparado para passar por isso. Hoje eu não tenho condições. Se isso é da boca para fora, ele vai saber. Se você realmente acredita nisso, ele vai te ouvir. Foi o que Jesus disse. Se você pede para o seu pai um pão, ele não te dá uma pedra. Se você pede um peixe, ele não te dá uma serpente. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Ele não tem pressa, ele não tem essa coisa de, nossa, que diferença vai fazer uma expiação para o Fábio agora, quero que ele sofra isso. Não, joga para frente, depois a gente vê. Se prepara um pouco mais, espia lá pelo amor. Senhor, tem que passar por uma expiação agora. Está difícil, estou sentindo aqui, está complicado, não tem como me dar mais uma chance de espiar pelo amor. Ele vai dar, é evidente que ele vai dar. Porque nós não fomos criados para sofrer. E ao espiar pelo amor, eu já estou reparando o mal que eu cometi. Então, é lucro para todo mundo. Peça. Que você vai ser atendido. Pede. Ah, o meu destino já está traçado. Como assim traçado? O futuro muda a cada instante, a cada respiração, a cada movimento, a cada pensamento. No futuro está mudando. Não é? A cada instante. Aquilo que parece desesperador para mim agora, que na minha covardia eu vou fugir daquela situação, uma palavra de alguém, uma lembrança que vem, um espírito superior que passa por perto, às vezes estou com a vibração baixa, não consegue falar comigo, mas vem através de uma coisa que eu vejo, de uma coisa que eu leio. Abro o Evangelho e vem lá, misericórdia, e fala, opa, é isso aqui que eu precisava. Não é? Coragem para enfrentar. Eu não preciso sofrer. Seja qual for o mal que você cometeu, você não precisa sofrer. O sofrimento é o último estágio, quando a gente já não tem mais esperança nenhuma de fazer o certo, que é expiar pelo amor. Reaja. Busque. Não se entregue a essa coisa de fugir da situação. Pede para Deus, Ele vai te ajudar. E ajuda, viu? E não precisa nem muita coisa, não.
Como diz Divaldo Pereira Franco, naquele momento difícil, ele respirava e falava, meu Deus, e só, que é o ato de colocar-se em comunhão com Deus, não é? Perceba, não é ato de submissão que Deus está preocupado de você baixar a Cristo e pedir, porque senão Ele não te ajuda. Não é isso. É aquele momento em que eu elevo o meu pensamento, eu invoco a Deus. O que é invocar? É me colocar em sintonia com. O que é evocar? Trazer para perto de mim. Então, o Espírito eu evoco na reunião mediúnica. Deus eu invoco. Fala com Jesus. Deus está difícil? Na nossa mente entender como dirigir. Fala com Jesus. Fala, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele sabe o que você está passando, já passou, já fez o que você fez, já se arrependeu, já espiou, já criou a aversão aqui dentro, já foi colocado à prova, já passou, já reparou, porque senão não é espírito perfeito. Pede. O suicídio não é a saída, de jeito nenhum. Nunca resolveu e nunca vai resolver nada. Ah, mas quem sou eu para pedir para Deus? Espera lá. Se Deus é infinitamente justo, Ele tem por cada um de nós exatamente o mesmo sentimento. Exatamente o mesmo sentimento. E sendo Deus, sabe muito bem que desde a nossa criação até agora, nós estamos evoluindo, bem ou mal, nós estamos evoluindo. Precisamos parar de pensar Deus tendo a nossa cabeça, a nossa visão. Como se eu fosse Deus, então Deus pensa isso. Se eu fosse Deus, eu ouvindo a minha prece, eu ia falar assim, presta atenção, você não fez? E não é assim. Há uma distância inalcançável entre nós e Deus. Mas há uma distância plausível e alcançável entre nós e Jesus. Vamos falar com Jesus, pede para Jesus. E por que eu disse dessa distância impossível de medir entre nós e Deus? Porque não dá para eu imaginar como Deus vai agir. E nem supor, não, ele ter feito o que eu fiz, né? Um exemplo, uma pessoa que acabou matando outra pessoa, né? Eu sou um assassino. Deus não vai me perdoar porque está lá nos mandamentos não matar. Quantos assassinos nós tivemos de 1500 para cá? Quantas vezes nós fomos assassinos? Quantos que foram assassinos em massa, que mataram milhões de pessoas e que se prepararam, se instruíram e vieram trazer, por exemplo, uma vacina que salvou bilhões. Essa é a justiça divina. Nós repararmos o mal que nós cometemos. Ele não quer que você sofra, ele não quer que eu sofra. O sofrimento é uma consequência do nosso distanciamento dele, das leis dele. E ele não é um cara vingativo que tem um caderninho na mão e fala que você fez uma bobagem aqui, sofre aí. Deus não é sádico. Nós fomos criados durante muitos séculos a imaginar que Deus ficaria contente se eu sacrificasse meu corpo, por exemplo. Olha, faz tal coisa para mim, que se você fizer tal coisa para mim, eu vou subir 1000 degraus de joelho, de uma escada de joelhos. E vou arrebentar todo o meu joelho. E Deus vai ficar olhando e falar assim, nossa, esse é bom, hein? Poxa vida, lá. Arrebentou o joelho por minha causa. Eu vou a pé até a cidade da Santa tal. 300 quilômetros a pé descalço para destruir todo o meu pé. E Deus vai olhar e falar assim, você viu? Descalço para mim lá, vou ajudar, vou fazer. Isso é uma tolice, é imaginar que nós teríamos a capacidade de pensar com a cabeça de Deus, entender como que Ele pensa. A inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, reduzida a um pensamento mesquinho e pequeno nosso. Isso sim é uma ofensa grave a Deus, que Ele não leva em conta por entender a nossa pequenez, mas que é uma ofensa gravíssima imaginar que Ele é tão atrasado quanto nós.
peça. Jesus foi muito claro. Se o teu filho pede pão, você não dá uma pedra. Se ele pede um peixe, você não dá uma serpente. Se vós que sois maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Peça, não sucumba ao sofrimento. Não sucumba ao sofrimento. Quando a gente baixa a vibração, a gente entra em contato com espíritos que estão com a vibração baixa, que vão tentar nos influenciar para a gente baixar mais a vibração ainda e estar em contato com espíritos mais atrasados ainda, que vão tentar nos induzir a pensar coisas ruins e baixar a vibração mais ainda para entrar na zona de pensamento, na faixa de pensamento daqueles que se suicidaram, para dar a impressão para nós, às vezes, de que suicídio é a melhor alternativa. Não é. Definitivamente não. E Deus não quer que você sofra, nem eu. Para com essa ideia de imaginar, não, eu fiz uma coisa ruim, então agora eu tenho que pagar. Não existe pagar, não existe pecado, não existe karma. Existe a reparação, a aversão aqui dentro que eu tenho que criar. E essa aversão que eu tenho que criar aqui dentro não é sentindo na própria pele. O arrependimento, por exemplo, é o começo da expiação. Às vezes a gente fica tão envergonhado quando descobre o erro que cometeu. Aquilo nos dói tanto que cria uma aversão aqui dentro que nunca mais eu sou capaz de cometer. Tá aí, a expiação foi isso. Eu não preciso passar a sentir na pele o que eu fiz pelos outros. Agora eu vou me colocar voluntariamente à prova para ver se realmente eu não cometo de novo o mesmo erro. E depois vou reparar, vou consertar esse erro. Porque não infringir a lei divina e natural contra a pessoa. Eu infringi a lei divina e natural criada por Deus. É lá que está meu débito. Percebe? A pessoa passou por aquilo que ela passou porque ela merecia passar. Ela tinha que passar. Eu não tinha o direito de fazer, mas ela tinha o direito. Ela tinha a possibilidade de passar. Daí aquela frase de Jesus, clara: o escândalo há de vir. Ou seja, a pessoa tem que espiar o que ela fez. Mas ai de quem por intermédio dele vier. Você infringiu a lei divina e natural e vai ter que reparar. Mas perceba que o arrependimento é o primeiro, como diz Kardec na Gênese, no capítulo 34, no Tratado da Vida Futura, que é fabuloso. Esse arrependimento sincero, na maioria das vezes, já é expiação completa. Na maioria das vezes já é expiação completa. Eu vou me colocar à prova para não fazer de novo e depois vou reparar essa situação. Não necessariamente com a pessoa com quem eu cometi o equívoco, porque o equívoco, embora tenha sido com a pessoa, foi com a lei divina e natural que eu infringi. Me fiz entender? Então muitas vezes a gente fica preocupado achando que vai acontecer uma coisa gravíssima com a gente porque eu cometi um erro. Pera lá. Deus não é um feitor. Deus não é um carrasco. É um Pai amoroso que entende a nossa pequenez e nos dá oportunidades de reparar. É diferente de você cometer um equívoco e falar assim, não, Deus me perdoa, tá tudo certo. Isso não. Aí é tolice, aí é querer dar uma de esperto. Não houve arrependimento, não houve expiação, não criou aversão aqui dentro. Então para. Aí não é expiação, nem houve arrependimento. Aí esse orgulhoso tem que pagar. Pelo próprio orgulho, tem que pagar no sentido de dobrar o próprio orgulho. Agora, se houve o arrependimento, se você está numa situação entrando até em depressão pelo mal que aconteceu com você ou que você cometeu, enfim, que está te atormentando, entenda que isso já é expiação e pede a oportunidade da prova e da reparação e pede para parar de sofrer, porque você vai parar de sofrer. É assim. Deus não quer. Tinha uma frase que era muito usada na Igreja Católica que era: Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Isso é importantíssimo a gente se lembrar. Importantíssimo. Que vai fazer toda a diferença com relação
ao suicídio e em outras situações também. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como algo contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre para dar fim aos próprios sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar através do exemplo daqueles que sucumbiram que o suicídio não é apenas uma falta por infringir uma lei moral, consideração de pouco valor para alguns indivíduos, mas também um ato estúpido, pois nada se ganha com ele, muito pelo contrário. Não é a teoria que nos ensina isso, mas os próprios fatos que o Espiritismo põe diante de nossos olhos. Então, a questão do suicídio pela visão espírita, e o Espiritismo foi trazido por Jesus, que é o Espírito de verdade, não é que cometeu-se um ato terrível, nossa, Deus vai te punir porque você não tem o direito de abrir mão da sua vida. Não é nesse sentido. É que é uma tolice, uma estupidez tão grande, porque nós sabemos hoje, através dos suicidas, daqueles que cometeram suicídio, que mataram o corpo, e que evidentemente continuam vivos, porque ninguém morre, continuam vivos porque ninguém morre, né? Nós somos espíritos imortais, e através dessa observação, desse contato, desse aprendizado, nós vimos que foi uma grande tolice, e o grande desespero da grandíssima maioria de cada um deles é ver, nossa, o problema ia se resolver tão simplesmente. Porque, repito, o arrependimento sincero já é a expiação. Ponham isso na cabeça, está lá no livro Céu e Inferno. Muito bem explicado. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Erro, remorso, expiação dolorida. Erro, arrependimento já é o começo da expiação, que pode ser pelo amor, eu já vou reparando o mal que eu cometi, não há necessidade nenhuma de sofrimento e Deus não quer isso. Se está acontecendo um sofrimento de qualquer ordem para nós, psicológico, moral, físico, é porque está faltando alguma coisinha para eu entrar na linha ali. E às vezes é só o orgulho. Fábio, mas eu estou com uma doença física e você está falando que é orgulho? É. Porque eu não estou me submetendo à vontade de Deus e falando com Ele, ó, segura um pouquinho aí. Dá uma parcelada, vai. Não estou conseguindo pagar tudo agora. Veja, se você emprestou dinheiro para alguém e a pessoa está te pagando, você emprestou R$1.000 para alguém e a pessoa te paga R$100 todo mês, pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, pagou o terceiro mês, pagou o quarto mês, pagou o quinto mês. Ela foi fiel ao pagamento. Chega no sexto mês, ela fala para você, cara, eu não tenho. Aconteceu isso. Posso jogar essa para 11º mês que vem eu volto a te pagar? Dificilmente, só se a pessoa for muito ruim, mas dificilmente o credor vai falar assim para você, mate alguém e traga o dinheiro para mim. O credor vai falar assim, não, vamos fazer, vamos dar um jeito. Você veio aqui, você deu satisfação. Não é assim que as pessoas falam? Você deu satisfação, você veio aqui, vamos arrumar um jeito de fazer e tal. A grande maioria vai falar isso para você. Agora veja bem, o ser humano que você deve diretamente para ele é capaz de ato nobre desse tipo? Por que Deus não? Qual é a dificuldade de nós imaginarmos que Deus é pior do que o agiota que me emprestou dinheiro e que foi ali até de uma certa forma gente boa comigo, dando um tempinho a mais para eu pagar, nem que fosse para eu pagar um pouquinho mais de juros, mas um tempinho a mais para eu pagar porque eu dei satisfação. Oh, pelo amor de Deus, Deus é muito melhor do que qualquer agiota que existe aí. E a dívida nem é com ele, é com a lei que ele criou, é um negócio que é comigo, de mim para comigo mesmo. É óbvio que ele vai me ajudar, é esse o ponto. Então o suicídio é uma grande tolice porque eu consigo reparcelar essa dívida, eu consigo falar com ele.
eu consigo dobrar o meu orgulho e falar assim, pô, Jesus, pô, Deus, preciso de ajuda. E não achar que eu sou todo-poderoso ou ficar imaginando que Deus pensa assim, que Deus pensa assado. Entendeu? O suicídio, ele é uma covardia diante, inclusive, do fato de me colocar submisso à vontade de Deus e falar, pelo amor do Senhor mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Viu que eu brinquei até com a palavra mesmo, é mesmo, mesmo. Pelo amor do Senhor mesmo, Deus, dá uma força aí, dá uma moratória para mim, vai. Ah, eu não sei falar moratória. Adia um pouquinho aí esse sofrimento que eu estou passando. Vamos deixar para a próxima, deixa eu me preparar melhor. Eu achei que eu conseguia, mas não estou conseguindo. Assume! Vai! Qual a dificuldade de assumir que errou? Eu fiz um julgamento, eu achei que conseguia passar tudo nessa vida, não consigo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não estou conseguindo passar, não. Faça. Porque ou Jesus mentiu, dizendo que quando o filho pede para o pai um pão, o pai não dá pedra, pede um peixe, o pai não dá uma serpente. E se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que está no céu. Ou Jesus falou uma grande mentira só para falar bonitinho naquela época e posar para as fotos de coração aberto. Ou é o Espírito mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia e modelo, que ensinou como nós devemos fazer. Para não ficar imaginando que Deus é assim, que Deus é daquele jeito, que Deus é assim, que Deus é assado, e pedir para Ele submissamente como um filho pede para um pai. A criança, quando vai pedir para você, ela não fala assim, ah, por favor, por favor, por favor, por favor. Não é? 11h30 da manhã, o almoço é meio-dia, 11h30 da manhã ela vê um pedaço de chocolate, ela fala assim, ah, eu queria tanto comer esse chocolate. Não, não é hora de comer agora, você vai almoçar. Ai, por favor, por favor, por favor, por favorzinho, só um pedacinho. Você fala, ah, tá, só um pedacinho, vai. Peraí, Deus é pior que você? O amor que Deus tem por cada um de nós, e é igual para todo mundo, porque Ele é justo infinitamente, é pior do que o seu, que soube ceder àquela. Ah, o chocolate não faz bem. Uns dizem que faz bem, eu vou mudar, vou colocar refrigerante. Ah, eu quero tomar um gole desse refrigerante. Que aí todo mundo sabe que não faz bem mesmo, né? Ah, eu quero tomar um refrigerante. Você acaba dando para a criança. Deus é pior do que você, que vai ver um filho dele querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, tendo necessidade daquilo, mesmo que alguma coisa que não vá fazer bem, mas que cede por enquanto para que quando crescer aprenda. É isso que o Espiritismo vem trazer para a gente. É isso. É essa a ideia. É isso que torna o Espiritismo tão bonito, porque é o próprio Jesus voltando e falando assim: oh, vocês esqueceram, né? É isso. É isso. Fim do capítulo 1º. Amanhã a gente vai começar o capítulo 2º, que é do livro 4º, né? É o livro 4º? É. Penas e gozos futuros. O nada, a vida futura, vai ser a próxima questão. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.